Olá, queridos amigos, estamos com vocês mais uma semana e antes queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lourildo Costa, pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Conforme fazemos semanalmente, aqui entramos para estudarmos mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E neste primeiro trimestre do ano de 2024, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Estamos falando sobre os símbolos e os dons e a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Ebenezer Dominical é a nossa revista do Ministério Missão Europa no Brasil. Antes de começarmos a falar sobre a nossa lição de hoje, queremos informar aos nossos diletos ouvintes os nossos endereços. As nossas igrejas localizam-se na grande Europa. Na Itália, temos 16 pontos de trabalho, 16 igrejas na Itália. Em Portugal, temos 5 pontos de trabalho. E na Espanha, 2 pontos. Suíça, 2. E aqui no Brasil, os nossos endereços são os seguintes. A nossa sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, nosso endereço é Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Temos como referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, também temos ali a nossa igreja, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, na entrada da cidade, bem em frente ao CRAS. Também em Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à Torre. Em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5, também Estado do Rio de Janeiro. Em Quatis, município de Quatis, no distrito de Falcão, nossa mais nova igreja, Rua Major Carvalho, número 154, Centro. E no estado de Minas Gerais temos nossa igreja no município de Governador Valadares, ou melhor, Santa Rita de Jacutinga é o município. A rua é Governador Valadares, bem ali no centro da cidade de Santa Rita de Jacutinga, número 350, em frente à praça principal, a Praça da Estação. E ainda Caratinga, em Caratinga, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. Todos os domingos, a partir das 8 horas, nós iniciamos com oração, estudos das lições bíblicas a partir das 9 horas, todos os domingos,
estamos reunidos em um desses endereços elencados aqui para vocês. E queremos informar-lhes que também temos o nosso jornal, Missão Europa em Ação. Aqui trazemos notícias não somente do Brasil, mas do exterior, de todas as igrejas. São 33 igrejas filiadas ao Ministério Missão Europa. Missão Europa em Ação. São 12 páginas coloridas por apenas R$2. E se você quiser evangelizar utilizando o nosso veículo de comunicação de massa, nós faremos um desconto de 50% para você acima de 20 unidades. Bem, amados, já dissemos que a nossa temática deste trimestre fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ebenezer Dominical, é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E aliado a isto, nós temos o nosso livro. Lançamos também, juntamente com esta revista. O seu título é Pneumatologia, Doutrinas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É de nossa autoria, pastor Lorildo Costa. São 160 páginas, contendo aqui doutrinas, simbologia, dons espirituais e tudo relacionado à doutrina sistemática do Espírito Santo. Então, é uma maneira de nós nos aprofundarmos no conhecimento da pessoa do Espírito Santo. Precisamos conhecê-la melhor, essa pessoa que compõe essa unidade que é Deus, Deus Trino. E sem o Espírito Santo, disse Jesus, nós não podemos fazer nada. E como estamos na dispensação da graça, que é a dispensação do Espírito Santo, é de fundamental importância que nos aproximemos mais desta pessoa maravilhosa, que também é Deus. O Espírito Santo é onisciente, onipresente, é Deus e estava com Deus, como Jesus também estava, desde o princípio da eternidade. Lição número 4, 28 de janeiro de 2024. Hoje tratamos da temática O Espírito Santo é como a pomba. E o texto áureo está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Na verdade aplicada, comentamos que muitos e grandes ensinos encontraremos escondidos nesta simbologia da pomba, representando a pessoa do Espírito Santo. E quais são os principais objetivos dessa lição? Primeiro objetivo: explicar que o Espírito Santo identifica-se através da simbologia de uma pomba. Compreender que a pomba representa a liberdade como símbolo do Espírito Santo. Conhecer as variadas representações da pomba como símbolo do Espírito Santo. E os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 8 do primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 8, versículos 8 a 12, assim registrou Moisés. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé,
e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. E versículo 12. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Na introdução, o nosso comentário é o seguinte: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeiro livro de Gênesis, primeiro livro bíblico, capítulo 1, parte B do versículo número 2. No princípio da criação, a terra era sem forma e vazia. Porém, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O verbete mover, na língua hebraica, é roshaf, que significa incubar, flutuar. O seu sentido é o de chocar, isto é, desenvolver ou desenvolver-se de forma lenta e latente até se manifestar. E a temática do tópico 1 tem por título o seguinte: o primeiro período da operação do Espírito Santo. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Gênesis capítulo 8, versículo 8. Quando inteirou 40 dias de intensa chuva, Noé abriu a janela da arca e soltou a pomba para verificar se as águas do dilúvio haviam diminuído. Como a pomba não pôde encontrar algo concreto para apoiar seus pés, ela retornou de imediato para o interior da arca. Noé alcançou-a com as mãos e a puxou para dentro. Aquela primeira liberação da pomba, que estava encarcerada por 40 dias, faz lembrar as ações do Espírito Santo durante o período do Antigo Testamento. E o subtópico 1.1 tem por título o segundo período da operação do Espírito Santo. Gênesis capítulo 8, versículo número 10 diz assim: e esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Depois de mais uma semana da primeira soltura da pomba, Noé novamente soltou-a para que voasse sobre as águas do dilúvio e lhe trouxesse alguma expectativa sobre o recuo das águas. Após um dia inteiro sobrevoando as águas, a pomba retornou à arca, trazendo uma folha de oliveira presa em seu bico. Noé, então, compreendeu que as águas do dilúvio tornaram-se menos abundantes. Era a representação da pomba pousando sobre Jesus. A folha da oliveira em seu bico simbolizava a liberdade que se aproximava para os povos oprimidos.
Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Subtópico 1.2. O terceiro período da operação do Espírito Santo. Gênesis capítulo 8, versículo 12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Noé esperou outros 7 dias após o segundo retorno da pomba para a arca e a soltou pela terceira vez. Considerando que a pomba não mais retornou para o seu ponto de origem, temos aí, então, a representação do terceiro período da operação do Espírito Santo. Ou seja, essa figura era o símbolo da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ocasião em que ele veio para permanecer. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A pomba, desde então, tornou-se símbolo da paz. Subtópico 1.3. A pomba como símbolo do Espírito Santo. Evangelho segundo escreveu João ainda, capítulo 1, versículo 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Jesus foi batizado por João Batista e logo que saiu das águas do rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea e o Espírito de Deus manifestava-se como o Espírito da vida através das suas ações. Por onde Jesus andou, ele salvava, curava e fazia sinais de maravilhas, pois ele mesmo era a vida manifestada aos que crescem. Na contemporaneidade, Deus ainda deseja operar através do Espírito de vida. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Tópico número 2. A pomba é símbolo da pureza divina. Gênesis capítulo 8, versículos 7 e 8. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba era considerada uma ave limpa pelos judeus e, por isso, poderia ser ofertada como holocausto sobre o altar.
livro de Levítico, capítulo 12, versículo 8 diz: Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto ou outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Levítico capítulo 12, versículo 8. A natureza de uma pomba é o oposto da natureza do corvo. Na boca do povo, o corvo tem o sentido de sinal místico de mau agouro. Como não retornou para a arca, Noé entendeu que se alimentava dos corpos mortos que boiavam sobre as águas do dilúvio, o que jamais ocorreria com a pomba, que por 3 vezes ele a soltou. Subtópico 2.1. A pomba é o símbolo da inocência. Livro de Cânticos, capítulo 1, versículo 15, Salomão diz: Eis que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Salomão descreveu os olhos da noiva de Cristo como os olhos das pombas. A pomba é uma ave de extrema sensibilidade, por isso devemos nos rodear de cautela, a fim de que não venhamos a entristecer o Espírito Santo. Paulo escreveu em sua epístola aos Efésios, dizendo, capítulo 4, versículo 30, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Subtópico 2.2. A pomba é o símbolo da simplicidade. Ainda a epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com a sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. A pomba representa o símbolo da simplicidade, da ausência de complicação. O apóstolo Paulo descreveu-a como resultado da operação do Espírito Santo na vida dos crentes. A sua maior preocupação era que a carnalidade os corrompesse e eles perdessem a essência da simplicidade que há em Cristo. Mas temos, diz Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, mas temo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Subtópico 2.3. A pomba é o símbolo da solicitude. Salmo número 55, versos 6 e 7, diz assim o salmista: Assim eu disse, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto.
A pomba costuma voar para bem longe dos movimentos da cidade, em busca de repouso. O Espírito Santo, da mesma forma, procura levar-nos para um alto refúgio e nos impulsiona a termos um momento a sós com Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 46. E tendo-os despedido, fui ao monte para orar. Fugir para a solidão, às vezes, traz um refrigério para a alma. E no tópico número 3, a temática é: a pomba é o símbolo de sacrifício. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12, versículo 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Jesus foi batizado nas águas por João Batista e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, quando foi selado com o Espírito Santo, preparando-o para oferecer-se como o maior e o mais perfeito sacrifício oferecido ao Pai. Foi necessário que o Espírito Santo revestisse-o do poder do alto, a fim de capacitá-lo em sua natureza humana. O Espírito de poder deu-lhe força para suportar as afrontas da cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Subtópico 3.1. O Espírito Santo restitui a vida através da salvação. Ainda Hebreus, capítulo 10, versículos 12 a 15, assim está registrado. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica. Deus, em Cristo Jesus, reconciliou-nos a Ele, não nos atribuindo mais os nossos pecados. Paulo, escrevendo em sua carta 2 a Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Pelo Espírito Santo somos encorajados a nos voltarmos para Deus através de Jesus. Subtópico 3.2. A pomba como mensageira da paz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que vier ouvido e vos anunciará o que há de vir. Costuma-se amarrar objetos nas perninhas das pombas
para usá-las no transporte de mensagens escritas. São conhecidas como pombos-correios. O apego que elas possuem pelos seus ninhos e a sua destreza de voo tornam-nas em portadoras ideais para levar recados. O pombo-correio é também um símbolo do Espírito Santo, pois é dele que recebemos os mistérios ocultos em Deus. O Espírito Santo nos faz lembrar e nos transfere tudo aquilo que ouviu da parte de Deus. E o subtópico 3.3, seu título: A pomba sempre retorna ao lar. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A pomba apega-se ao seu ninho e nunca deixa de retornar ao seu lar. O salvo em Cristo possui o Espírito Santo e isso lhe traz um desejo imenso de chegar ao céu. É o Espírito Santo quem o estimula à viva esperança. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança nos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem adorna a noiva de Cristo para fazê-la subir quando o noivo aparecer. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ora vem, Senhor Jesus. E a conclusão desta quarta lição é a seguinte: assim como a pomba do Espírito pousou sobre Cristo Jesus por ocasião do seu batismo, revestindo-o de poder e autoridade para anunciar o reino de Deus na terra, da mesma maneira, o Espírito Santo deseja pousar sobre cada um de nós. No entanto, para que sejamos cheios do Espírito, Ele quer, primeiramente, tornar-nos santificados para o seu serviço. O maior desejo do Espírito de Deus é que nós nos disponhamos a Ele por inteiro. Jesus foi o nosso maior exemplo de como nos encher do Espírito, ou seja, ele disse que precisamos ser humildes de coração. Uma pessoa humilde é alguém caracterizado pela modéstia. Disse ele: portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, versículo 16. Portanto, amados, aqui concluímos esta lição que tratou
da pomba como símbolo do Espírito Santo. E o que aprendemos nessa lição de hoje? A pomba simboliza a pureza. A pomba simboliza a inocência. A pomba simboliza a simplicidade. A pomba também simboliza a solidão. A pomba simboliza o sacrifício. A pomba simboliza o mensageiro. São símbolos que caracterizam a pomba como agente da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo atuando em várias frentes, em várias ações, e tendo como simbologia a pomba, que também representa a liberdade, representa a paz. E a verdadeira paz, diz a Bíblia, só encontraremos em Jesus Cristo, o príncipe da paz, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, e que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. No próximo domingo, já estaremos no segundo mês do ano de 2024, dia 4 de fevereiro, e estaremos então falando sobre o Espírito Santo como o azeite da unção. Já estudamos o Espírito Santo como o rio de água viva, e nessa lição de hoje falamos do Espírito Santo como a pomba, e no próximo domingo, o Espírito Santo como o azeite da unção. Ebenezer Dominical é a nossa revista, a revista do Ministério Missão Europa. Esta revista ela é estudada em todas as nossas igrejas aqui no Brasil e também na grande Europa. Ela é traduzida em língua italiana e está sendo ministrada também para os nossos irmãos ali na Europa. E queremos reforçar o nosso anúncio. Pneumatologia é o nosso livro recém-lançado. É o mais novo livro na praça. Pneumatologia trata de doutrinas do Espírito Santo. É um estudo sistemático da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Iremos falar aqui da pessoa do Espírito Santo, dos símbolos do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. São mais de 20 de dons concedidos pelo Espírito Santo àqueles que desejam receber, àqueles que o buscar. Portanto, amados, até a próxima semana, se Deus disser que sim, nós aqui retornaremos para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo continue sobre a vida de cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Até lá.